Eu não prego que Nossa Senhora morreu, mesmo porque ela disse que o corpo dela não desceu à sepultura. E não precisa Nossa Senhora falar. Mesmo que ela não falasse, eu nunca acreditei, antes da aparição, nunca acreditei que Nossa Senhora tenha morrido. Porque no dia que eu acreditar que Nossa Senhora morreu, eu protestantizei a minha fé católica. Muitos podem achar que a fala deste católico está 100% coerente com a doutrina católica, mas não está com o ensinamento dogmático da Assunção de Maria. Até porque o único objetivo do dogma é nos ensinar que, terminado o curso da vida terrestre da bem-aventurada Virgem Maria, ela foi elevada de corpo e alma à glória dos céus. Nada mais que isso. O dogma não pretende falar sobre a morte, então é um perigo muito grande você tentar explicar, morreu, não morreu, foi enterrada, não foi, eu acredito, eu não acredito. Temos que falar aquilo que a igreja ensina. Então, essa fala precisa ser corrigida, assim como a tentativa do pastor Leandro Quadros em responder à questão: a Virgem Maria, mãe de Jesus, está morta ou está no céu? O que a Bíblia diz? Vamos corrigir as duas falas e ensinar você a não cair nesse equívoco de tentar explicar e ensinar o que a igreja não tenta explicar e, sobretudo, o que a igreja não ensina. Depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui neste canal. Evangelize comigo, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixe um comentário de como esse canal tem ajudado você, de onde você nos assiste e, sobretudo, comenta no decorrer do vídeo as suas impressões e a sua opinião. Quero estender a mão a você e pedir que você faça uma doação agora para o nosso canal e nos ajude na missão de gravar de segunda a sexta, tá bom? Isso é muito importante. Bom, muitas pessoas têm dúvidas se o dogma da Assunção de Maria trata sobre essa questão da morte de forma explícita. E nós vamos explicar esta questão analisando hoje aqui a fala do pastor Leandro Quadros inicialmente. Vamos ver o que ele fala aqui. Maria, mãe de Jesus, está morta esperando a vinda de Jesus? Essa pergunta é interessante, porque obviamente nós temos aqui irmãos católicos que creem na ascensão de Maria. Aqui já um erro sutil que nós não podemos continuar o vídeo sem esclarecer. Ele fala, essa pergunta é muito importante, porque tem irmãos católicos que acreditam na ascensão de Maria. É certo que muitas pessoas não sabem distinguir a Assunção de Maria, que foi o momento onde ela foi levada ao céu por Deus, por uma graça divina, por vários motivos. Daquele momento da ascensão de Jesus, daquele momento onde ele sobe ao céu por si próprio. Então está aqui a diferença, que nós não podemos deixar esse erro do pastor causar confusão na cabeça das pessoas. O que é a Assunção? A Assunção é quando alguém é levado por uma graça, por um poder de Deus. Enoque, por exemplo, lá em Gênesis, nós vamos ter também essa eminência que ele foi levado. E a Ascensão é quando alguém vai por si só. E somente nosso Senhor Jesus Cristo pode subir ao céu. Pôde subir ao céu por si só, na Ascensão. Então, essa fala aqui pode causar confusão e eu não poderia deixar passar. Algumas pessoas fazem objeção: diácono, por que você vai pausando o vídeo ou pula lá para frente do vídeo que você está reagindo? Porque esse aqui é um vídeo que nós podemos utilizar para exemplificar para vocês. Muitas vezes as pessoas demoram a entrar no tema. Então ele vai gastar 6 minutos para falar de devoção mariana, intercessão, mediação, Jesus é o mediador, e ele aproveita para falar de tudo de Mariologia, menos responder a questão se Maria morreu ou não morreu, se está no céu. Ele vai fazer isso apenas lá no minuto 7, que é onde eu quero analisar com vocês. É por isso, eu vou deixar o vídeo aí para vocês conferirem o que eu estou afirmando. Ele só vai responder aqui, então vamos ouvir aqui. Quando Jesus foi para o céu, Maria permaneceu aqui, diz o texto bíblico. Mas e se ela foi depois, nós não sabemos. Não tem como saber. E aí, temos nesse caso que seguir 1 Coríntios 4,6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo. E a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto.
não ultrapassem o que está escrito. Não devemos ultrapassar o que está escrito. Se a Bíblia menciona Jesus como único intercessor, se menciona ela sendo cuidada por João após a partida de Cristo, se a Bíblia menciona Maria ali com os apóstolos após a ascensão de Cristo, eu não posso ir além do que está escrito. Tá? Então não estou questionando a sinceridade e a devoção sincera dos meus irmãos católicos, mas eu preciso ajudá-los a não irem além do que está escrito. Só que o uso desse versículo para esse fim é totalmente equivocado. É o mesmo versículo que eles utilizam para tentar abonar a sola escritura, de que somente a Bíblia não vá além do que está escrito. Você já ouviu isso aí certamente como argumento protestante. Muitas vezes eles utilizam esse argumento. Só que nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não vá além do que está escrito acerca de um tema muito específico, que é o julgamento temerário, que é você fazer juízo de uma pessoa em prejuízo de outra. Ele fala ali naquele texto de administração dos mistérios de Deus, de julgamento. Ele ali fala, olha, eu não me importo de ser julgado, e peço a vocês, tomem cuidado de fazerem julgamentos antecipados. Não vá além do que está escrito nesse sentido, de julgar, de, como disse, né, de fazer um julgamento em favor de um com prejuízo de outro. É isso. Vou mostrar para vocês o texto para não restar dúvida. Aqui, ó, versículo 1. Eles param aqui, né, na metade do versículo 6. Eles param aqui, ó, ultrapassar o que está escrito e esquecem todo o resto. Vamos lá, vamos analisar todo o resto. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele está falando disso aqui. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A mim, pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Gente, aonde nesse texto está falando sobre essa acusação protestante, que os católicos vão além do que está escrito, e aqui a Bíblia diz que não pode ir além do que está escrito. Gente, é um tema específico demais aqui. Versículo 5. Por isso, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor, ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Ele está falando aqui justamente, olha, não se preocupem com julgamentos também, porque Deus ele vai manifestar e colocar tudo às claras, e cada um vai receber o louvor que merece. E o 6 agora, ó. Se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que, por meio de nós, aprendais a não ultrapassar, né, a não ir além do que está escrito, e para que vós não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo de outrem. Então aqui, o objetivo do apóstolo Paulo é nessa temática, não ir além do que está escrito, nessa temática de julgamento, de soberba, de prejudicar alguém porque você tomou juízo temerário, antecipado, julgamento, sobre recompensa, é isso que ele está falando, não tem nada a ver com doutrinas, com outras questões aqui. Então esse versículo é fora do contexto. Vocês viram que ele falou de intercessor, falou de mediação, falou do apóstolo João que acolheu Maria no versículo 27 do capítulo 19 de João. E eu pergunto para você, o que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Não respondeu se Maria morreu, como morreu, se ela está no céu, ele não fala sobre isso, né? E eu queria também utilizar aqui uma argumentação que é importante sobre essa questão da sola escritura. Porque em João capítulo 20 vai também derrubar essa fala protestante, não ir além do que está escrito. Eu queria deixar isso aqui, ó. Fez Jesus na presença dos discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. E em João 21, 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, esse argumento de que tudo tem que estar na Bíblia cai aqui. Viu? Eu só queria mostrar isso. Vamos ver se o pastor fala mais alguma questão aqui, para mim não ser injusto. Vamos continuar aqui o vídeo dele. E se a Maria foi para o céu, bom,
lembremos que Elias, Enoque, Moisés lá estão. Então ele utiliza o argumento de que na Bíblia se encontra a eminência de que Enoque e Elias foram levados, né? Enoque ali em Gênesis, quando fala Enoque andou com Deus e foi levado por Deus. E Elias foi levado no turbilhão, como nós sabemos. Então ele acredita, olha o pensamento protestante, ele acredita que Elias pode ter subido ao céu, Moisés também, Enoque também, mas Maria, a mãe de Jesus, não. Bom, esse é o pensamento protestante. Só que não existe nenhum texto bíblico ensinando que devemos Porque a Bíblia não diz de forma explícita. venerá-los ou fazer deles intercessores. Ok? Neste caso, também um outro texto que é válido é Deuteronômio 29, 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Se for assim, muitos mistérios que a humanidade vai desvendando com o tempo, né? Então não cabe ao Senhor, cabe à inteligência que Deus deu ao homem de descobrir alguns mistérios, de descobrir algumas questões que não estão explícitas na Bíblia, tá aí a tradição oral. Já pensou se tudo, no aspecto científico, por exemplo, tivesse que estar na Bíblia para a gente acreditar? Aí a ciência ia refutar a Bíblia, por quê? Porque a ciência ensina algo que não está na Bíblia, então nós não devemos considerar. Então esse argumento protestante não provou aqui a questão da morte de Maria, não conseguiu biblicamente fazer isso. Só que aí tem aquele problema, né, dos protestantes não aceitarem o que está na patrística, mas nós católicos não temos problema com isso. Vamos recorrer à patrística, já que de forma explícita não fala da morte, mas vamos ver o que os pais da igreja falavam. Vamos começar aqui com São João Damasceno, no ano de 730, século VIII, né? Convinha que aquela que no parto manteve ilibada virgindade conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. É um pai da igreja dizendo, é a crença dele, né? Então ele ouviu isso aí da Sagrada Tradição em algum momento. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o Eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz com o coração transpassado por uma espada de dor de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a mãe de Deus possuísse o que era do filho, que fosse venerada por todas as criaturas, como mãe e serva do mesmo Deus. Vamos ver outra aqui, ó. Epifânio de Salamissa, que é o primeiro a falar sobre essa questão, né? Se a Santíssima Virgem morresse e fosse sepultada, a morte dela teria sido cercada de honra, com honra, né? A morte teria encontrado sua pureza e sua coroa teria sido uma virginal. Teria sido martirizada de acordo com o que está escrito. A tua alma uma espada transpassara. Então ela iria brilhar gloriosamente entre os mártires, e o seu santo corpo teria sido declarado bem-aventurado, pois por meio dela a luz veio ao mundo. Então isso aí está no Panarion, número 78, 23. Então olha aqui o pai da igreja fazendo a suposição, olha, se ela morreu mesmo, como todos os outros morreram, me fale onde está o túmulo, porque esse momento, esse evento deve ter sido cercado de honra. O túmulo da Virgem Maria, se existisse, ele deveria ser cercado de honra, seria um lugar de peregrinação, mas não existe o túmulo dela. Então, por isso, essa questão aqui não está querendo revelar apenas a questão da morte, sobretudo o que o dogma promulgou, já vou falar sobre isso. Vamos aqui, outro pai da igreja, ó, Germano de Constantinopla. Você é aquela que, como está escrito, aparece em beleza, e seu corpo virginal é totalmente santo, todo casto, inteiramente o lugar que habita Deus, de modo que é doravante completamente isenta de dissolução em pó. Apesar de ainda ser humana, é alterado para a vida celestial de incorruptibilidade verdadeiramente viva e gloriosa, sem danos e partilhando a vida perfeita. Então São Germano dizendo que não acreditava, e ele aprendeu isso de onde? Da tradição, que Maria, depois da morte, suposta morte, voltaria ao pó. E por fim eu quero repetir aqui, na verdade, chamar de novo a fala de São João Damasceno, porque esta aqui está no Catecismo da Igreja Católica. Ó, São Juvenal
bispo de Jerusalém, no concílio de Calcedônia, em 451, levou ao conhecimento do imperador Marciano e Pulquéria, que desejavam possuir o corpo da Mãe de Deus. Ele ensinou então que Maria morreu na presença de todos os apóstolos, mas que o seu túmulo, quando aberto, a pedido de São Tomé, foi encontrado vazio. Portanto, os apóstolos concluíram que o corpo foi levado ao céu. E com essa fala de São João Damasceno, eu faço a introdução aqui para mostrar para vocês a Munificentíssimos Deus, que é a promulgação do dogma. E explicar para vocês o seguinte: o dogma não pretende falar se ela morreu ou não. E para nós católicos, independente de patrística, preste atenção, independente das Sagradas Escrituras, até porque isso é muito fácil de ligar todo o dogma católico à Bíblia e à patrística, conforme já provamos várias vezes. Vamos pegar aqui a promulgação do dogma, mas antes eu queria mostrar para vocês o testemunho aqui de São João Damasceno, que está presente também no catecismo, né? Ó, vai dizer aqui para nós Papa Pio XII. São João Damasceno é o número 21, tá? Para você que quer conferir a doutrina católica, antes de falar coisa que não deve. São João Damasceno, que entre todos se distingue como pregoeiro dessa tradição, ao comparar a assunção gloriosa da Mãe de Deus com as suas outras prerrogativas e privilégios, exclama com veemente eloquência: convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado, habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial, aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor, de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho, e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. E aqui ele vai explicar no final aqui do texto presente no número 22. Ó. Um escritor antiquíssimo da patrística disse: a gloriosíssima Mãe de Cristo, Deus e Salvador nosso, da dor da vida e da imortalidade, foi glorificada e revestida do corpo na eterna incorruptibilidade por aquele mesmo que ressuscitou do sepulcro e a chamou a si de uma forma que só ele sabe. E por fim, eu quero pegar aqui a promulgação, né, dogmática, que é a definição solene do dogma. E alguns podem, nesse ponto do vídeo, falar assim: mas e as provas bíblicas? Bom, se a gente for usar esse argumento, nós precisamos, na Bíblia, do momento onde ela morre. Por quê? Porque a Bíblia narra o momento da morte de algumas pessoas importantes para o cristianismo. Se fosse tão importante provar a morte da Virgem Maria e acabar com o dogma católico, será que Deus não teria deixado essa eminência na Sagrada Escritura do momento exato onde ela morreu? Bom, eu desafio qualquer protestante a mostrar na Bíblia como ela morreu. Se não consegue na Bíblia, mostre pelo menos historicamente aonde está o túmulo da Virgem Maria com os ossos e restos mortais. Também não conseguirão. E por fim, nos resta o dogma da Igreja Católica, sendo solenemente definido aqui, ó, no número 44 da Munificentíssimos Deus. Pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade para a glória de Deus onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta mãe e para o gozo e júbilo de toda a igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida essa nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Então essa é a promulgação do dogma. Então eu sugiro que todo católico que queira falar sobre a Assunção de Maria, leia a promulgação do dogma, para que nós não caiamos no erro
deste católico. Não tenho nada contra ele. Ele é conhecido por ser aí alguém que divulga uma aparição, né? Na verdade, parece que ele é o vidente. Não conheço muito bem, é a aparição de Anguera. A igreja não reconhece essa aparição ainda, né? E pode ser que não venha a reconhecer. Eu não conheço, não posso falar da aparição, né? Ele mesmo fala ali, antes da aparição eu já acreditava e nunca vou pregar que Maria morreu. Mas isso é um erro, porque o dogma não fala isso, né? O dogma fala que o curso dela terrestre terminou. E como o curso terrestre termina? Com a morte. Mas não é a morte que também levou à corrupção da pele dela, da carne dela, e ela voltou ao pó. Não. O dogma diz que, terminado o curso terrestre, ou seja, assim que ela morre, Deus a ressuscita e a eleva ao céu. O objetivo do dogma, gente, é falar sobre isso. Não é falar sobre a morte. Vocês entenderam? Então esse papinho, eu nunca vou pregar que Maria morreu. Bom, o dogma não fala sobre isso. E sim, o dogma deixa bem claro, ela morreu, mas ela foi ressuscitada imediatamente. Imediatamente. Ela não conheceu a corrupção da carne que a morte traz aos pecadores, porque ela é Imaculada Conceição. Isso é óbvio. Então ela morre, o coração para, já é ressuscitada e já é levada aos céus. E outra, o dogma aqui não tem o objetivo de falar sobre a morte, a causa da morte, como morreu e como foi. Não. E sim nos mostrar que ela foi elevada, que já está ressurrecta em corpo e alma gloriosos. É esse o objetivo do dogma. Porque esse tipo de pregação, tanto do protestante como essa fala aqui deste católico, podem causar o surgimento de vídeos como esse que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção aqui. Você sabia que Maria, a mãe de Jesus, ela não morreu? Ela foi levada para o céu viva? Ela voou para o céu com asas que Deus deu para ela. Tá vendo o perigo, gente? Olha que fala perigosa. Deus deu asas para Maria e ela foi voando para o céu. Tá vendo? Eu não julgo essa senhora, não sei o nome dela, não estou aqui expondo, mas é o tipo de ensinamento que muitos católicos também fazem de forma equivocada. Falta do quê? Falta de ler o dogma. Então, nesse vídeo, eu não poderia ser desonesto em dizer que somente os protestantes ensinam errado. Muitos católicos não estudaram o dogma. Então, resumindo, o dogma não pretende tratar sobre aspectos da morte. Ela morreu, de que morreu, como morreu, foi sepultada, não foi sepultada. Não, o dogma é bem claro. Terminado o curso da vida terrestre dela, ela foi elevada imediatamente, corpo e alma à glória dos céus. É isso. Tá? Ou seja, a carne da Virgem Maria não conheceu a corrupção, porque isso é uma inerência ao pecado, já sabemos. Né? Então, isso também não acreditamos. A não ser que algum protestante historiador consiga provar: aqui está o túmulo da Virgem Maria, aqui estão os ossos dela. Muitos estão tentando isso e não conseguem. Por que os túmulos dos apóstolos foram encontrados? Por que é possível venerar as relíquias dos restos mortais de muitos apóstolos? Por que é possível saber de que morreram, como morreram? E por que não é possível fazer a mesma atribuição à Virgem Maria? Por que não conseguem provar? É uma pergunta a ser feita. Bom, se algum protestante conseguir fazer isso, você vai conseguir desmontar o dogma da Assunção de Maria, mas eu duvido muito. Onde? Qual é o endereço? A localização do túmulo da Virgem Maria. Qual cientista conseguiu provar? Aqui estão os ossos dela. Nenhum. Então o dogma, ele foca num assunto e não podemos desviar. Tá bom? Então a resposta do pastor está equivocada, a do católico aqui também corrigida. Né? Ele pode, numa opinião própria, eu sempre prego que ela não morreu. Bom, você pode até fazer, mas tem que ter um cuidado, porque o dogma não fala isso. A promulgação não fala sobre a morte. Bom, ficou bem claro aqui, mas claro que isso é impossível. Então mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você chegou até aqui, convido você a curtir esse conteúdo, inscreva-se aí no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixe aí um comentário, isso é muito importante, tá bom? Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos in maniat semper. Amém. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e cuidado aí com as heresias, hein? Tá bom? Pega eles, Nossa Senhora. O que eu coloquei a frase de São João Damasceno? É os atalhos aqui, né? João, tem que treinar esses atalhos aqui.
Não tem base. Gente, pelo amor de Deus, eu não falei que heresia o texto do Santinho aí não, né? Porque eu apertei o botão errado aqui. Aí, ó. Meu Deus do céu. Pega eles, Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.